Pai, no nome de Jesus, nós te damos graças nesta noite, pela oportunidade que nós temos de estar reunidos com os irmãos, ainda que de forma online, Senhor, mas para compartilharmos a tua palavra. Espírito Santo, ilumine o nosso coração, ilumine o nosso entendimento, renove a nossa vida, Senhor, e nos fundamente firmemente na tua verdade, Pai. Use, Senhor, esses conteúdos para edificar a nossa fé, aperfeiçoar os nossos conhecimentos, glorificar o teu nome, expandir a tua obra, Senhor, estabelecer mais e mais o teu reino. Não seja apenas informação, mas formação do teu caráter na nossa vida, Senhor, um pouco mais na noite de hoje. Te dou graças pela vida, Pai, dos alunos que aqui estão, daqueles que porventura venham se chegar, Senhor, a esta aula, ainda nesta noite. Lembra também daqueles nossos colegas que não puderam participar, que não puderam estar conosco, Senhor, que vão estar assistindo esta gravação depois. Seja louvado o teu nome, Pai. Te bendizemos nesta hora, Senhor, em nome de Jesus. E agora, Espírito Santo, conduza esta matéria, conduza esta aula para a tua honra, teu louvor e tua glória. Amém. Amém. Bom, gente, então nós vamos continuar lá no slide 31, né? Mas antes de ir para o slide 31, estão me ouvindo bem? Faz um ok aí, se vocês estão me ouvindo bem. Tá. Antes de ir lá para o slide 31, apenas eu coloquei esse slide aqui, que é aquela recapitulação geral do que nós vimos, né? Com mais detalhes da carta aos Hebreus até aqui, tá? Então, a carta aos Hebreus, muita gente pensa, né, que é de Paulo, mas na verdade não é, né? Tem mais aluno entrando aí. Shalom, gente. A gente entrando. Azeli. Beleza. Vocês vão entrando aí, gente. Vão colocando o microfone no mudo e ativando o vídeo, tá? Paz, Eli. Me vendo, me ouvindo bem? Tô vendo bem. Não tô muito familiarizado com esse negócio aí, mas... Não, devagarinho vai indo. Tá me vendo? Tô te vendo e te ouvindo. Mara? A joia. Obrigado. A Mara está sem imagem. A Mara está sem imagem. A conexão está instável, está dizendo aqui. Fábio, está me ouvindo? Fábio? Só um pouquinho. Peraí. Opa. Shalom, Fábio. Me vendo, me ouvindo bem? Só falta a Mara ali, então. A imagem ainda, mas estava aqui. Isso. Paz, Beli. Tudo jóia? Tudo. Então, tá bom.
Aqui, Marlene, você tá aqui. Mara, tá ouvindo? Tá lá dentro, você levou lá pra dentro. Tá. Então, gente, eu estava recapitulando aqui a carta aos Hebreus, né? Essa carta, muita gente costuma atribuí-la a Paulo, mas nós vimos até aqui na nossa matéria que ela não é de autoria paulina, ou pelo menos a grande probabilidade é que ela não seja, né? Outra coisa muito interessante de Hebreus é que Hebreus não é uma carta, né? Ele está mais para um sermão, um esboço de um sermão, né? Alguém escreveu um esboço de um sermão, ministrou e aprove ao Espírito Santo que esse esboço entrasse nas Escrituras, tá? O autor é desconhecido e apesar de ser o nome original aos Hebreus, né? Ela é direcionada a toda a comunidade dos crentes, tá? Lembrando que os crentes, até, digamos ali, o final do primeiro século, né? Os crentes da igreja primitiva, a maior parte da igreja era composta de irmãos de origem judaica, tá? A composição dela entre 55 e 95 depois de Cristo. Mas nós vimos mais adiante aí nos nossos slides que muito provavelmente ela foi escrita entre 55 e 70. Por quê? Porque ela menciona o sacerdócio, porque ela menciona o tabernáculo, o templo, os levitas, os sacrifícios. Então, no ano 70 que tudo isso desaparece, né? Com a destruição do templo pelo Império Romano. Então, o que nós podemos deduzir é que o escritor é um hebreu, obviamente, muito familiarizado com o Antigo Testamento, tá? E que está escrevendo ali, mas convivendo na prática com todo aquele contexto ritual e sacrificial do templo antes da sua destruição, tá? Com relação ao conteúdo, né? Lembram que a gente fez um exercíciozinho na aula passada de filosofia, né? Tese, antítese e síntese, né? Então, o que é Hebreus? Hebreus é uma síntese da doutrina cristã, né? Ele apresenta no seu sermão, né? Uma tese, né? Qual é a tese? O sacerdócio e a antiga aliança são insuficientes para salvar, né? Essa tese aí ele vai defendê-la, né? Contra uma antítese, né? Que é justamente aqueles que pensam que não, que o Antigo Testamento basta, né? Que era o pensamento dos judaizantes, por exemplo, né? Que não, ou o Antigo Testamento bastava, ou pelo menos era necessário primeiro passar por todo o procedimento veterotestamentário e depois, então, aceitar Jesus como Senhor e Salvador, para daí ser salvo, né? Nós estamos na página 11, eu estou fazendo uma recapitulação, tá, pessoal? Estou vendo vocês folheando a apostila aí, tá? Eu estou fazendo só uma recapitulação, aí eu já vou lá para a página 11. Então, ele apresenta uma tese, né, contra uma antítese, tá? A tese é: o sacerdócio da antiga aliança é insuficiente, né? A antítese é: teria que primeiro tornar-se judeu para depois se tornar crente, aí ser então completamente salvo, né? E ele vai trabalhando esses aspectos e mostrando, né, que o Antigo e o Novo Testamento eles são realidades complementares, são realidades equilibradas, e a plenitude só é atingida na paixão, morte e ressurreição de Jesus. Então, essa é a síntese, né, que ele apresenta. Então, o que é Hebreus? É uma grande síntese da doutrina cristã. Ok? E sempre é bom lembrar desses primeiros 2 versículos aqui, que são versículos-chave desta carta, né? Muitas vezes e de muitos modos, falou Deus aos nossos pais nos tempos antigos por meio dos profetas,
nestes dias que são os últimos, Deus falou-nos por meio do seu Filho. Amém, irmãos? Tudo bem até aqui? Então, essa é uma recapitulação rapidinho do que a gente viu da Epístola aos Hebreus, tá? Até aqui. Bom, Pastor, oi. a Mara está falando que ela está sem áudio. Ela tem que habilitar o áudio dela lá. Deixa eu ver. Então, eu não sei como explicar isso para ela lá, pastor. Ela tem que habilitar. Eu não consigo fazer isso por aqui. Entendeu? Mute. Eu vou falar com ela então aqui, tá? Deixa eu ver se voltou agora. Bem embaixo do lado esquerdo. Né? Tá aparecendo aqui para mim que ela está desabilitada o áudio dela. Ela tem que ligar o microfone do celular dela. Lá embaixo do lado esquerdo. Isso. Bom, enquanto ela vai resolvendo lá, agora a gente vai pular lá para o slide 31, tá? Aqui, tá aparecendo na tela aí para vocês, né? Slide 31, tá? A gente começou, né, na aula passada, a observar aqui como que a Epístola aos Hebreus se estrutura com relação aos seus conteúdos. Tá? Deixa eu ver uma coisa. É ela lá mesmo. Eu não consigo habilitar ela por aqui. Ela tem que ligar lá. Então, nós vimos na aula passada o capítulo 1, né? Que fala do Gênesis de toda a nova aliança. Tá? Depois fomos ao capítulo 2, que fala do Senhor Jesus como autor da nossa salvação. E vamos continuar hoje aqui do capítulo 3, que fala a respeito da vocação celestial. Ok? Página 11. Né? Então, aqui no capítulo 3, gente, o professor Juliano aqui selecionou uma passagem, né, que é os versos 12 e 13. Tá? Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Amém? É Hebreus 3, versos 12 e 13. Né? A palavra-chave aqui, pessoal, é a palavra confissão. Tá? Aliás, desculpe, vocação. É a palavra vocação. Então, Hebreus capítulo 3, versos 1 e 2, ele fala basicamente da confissão da vocação celestial, né? Que é fiel àquele que o constituiu. Né? O Senhor Jesus, como sacerdote, é fiel àquele que o constituiu. No capítulo 3, dos versos 3 ao 6, ele vai falar da casa de Deus, né? Mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. Então, quem estabelece a casa do Senhor? O próprio Senhor. Isso pode parecer uma coisa banal, uma coisa até meio óbvia para nós, mas se você parar para pensar, tem muita gente por aí pensando que é ele, né, quem estabelece a casa do Senhor. Né? Ora, se a casa é do Senhor, quem a fundamenta, quem a estrutura, quem a edifica, quem a capacita com dons, com talentos, com
qualificações, né? Quem a protege, sobretudo nesses tempos de perseguição que a igreja está vivendo, né? Se a casa é de Deus, o Senhor é quem estabelece a sua casa e é Ele quem é responsável por todas as coisas ligadas direta ou indiretamente à sua casa, à sua igreja. Amém? E o capítulo 3, ainda versos 7 até o 11, né? Palavra do Espírito Santo. Assim, pois, como diz o Espírito Santo. E, finalmente, Hebreus 3, versos 11 e 12. Né? Ele vai falar ali, Hebreus 3, versos 12 a 19. Né? Ele vai falar ali dos cuidados no caminho da vocação. Né? Os filhos têm participação comum de carne e sangue. Amém? Isso é só um esbocinho rápido, né? Na verdade, você tem que seguir o exemplo aí do colega de vocês, o Malaquias, né? Que quando nós estudamos epístolas paulinas, ele fez um propósito aí e não sei se já terminou, né? Mas estava lendo aí, ele estava me dando um relatório algumas aulas atrás, né? Que ele estava lendo todas as epístolas paulinas, né? Então, eu recomendo que vocês sigam esse exemplo aí do colega de vocês, com relação aqui também às epístolas gerais. Tá? Muito bem. Podemos ir adiante, pessoal? Tudo bem até aqui? Faz um sinal aí para mim. Ok? Estão me ouvindo? Estou te ouvindo, só não estou te vendo. Deixa eu pôr aqui na telinha de ver. Peraí. Estão me ouvindo? Estou te ouvindo. A irmã Adriana está aí também? Na sala? Não, irmã Joias, não. Ah, tá. Não, porque eu fui olhar aqui minha pasta e eu acabei trazendo a apostila dela junto. Ah, então é você, então. Ela estava perguntando a aula passada quem que tinha levado a apostila dela. Mas tá bom. Eu emprestei outra. Porque acho que ela deve ter posto em cima da minha pasta e eu vim embora com tudo. Agora que eu fui pegar, que eu fui ver aqui. Tá bom. Ei, clica na câmera aí para você habilitar o teu vídeo também, beleza? Bom, gente, Tá. vamos adiante aqui, pessoal. Então, agora, capítulo 4. Né? Capítulo 4, ele vai falar do descanso de Deus. Tá? O texto-chave que o professor Juliano separou para esse capítulo é Hebreus 4:14. Diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Conservemos firmes a nossa confissão. A palavra-chave aqui é a palavra sumo, né? De sumo sacerdote. O capítulo 4, nós podemos dividir ele em dois grandes blocos. Primeiro, do verso 1 ao verso 13, onde ele vai falar basicamente da promessa do descanso de Deus. Né? Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso. Né? Você veja aqui que é uma coisa interessante, né? A salvação é pela graça, mas não é de graça, porque alguém pagou um preço. E um preço que ninguém mais poderia ter pago. E você vê aqui também uma coisa interessante, né? Que vai contra aquela ideia teológica, herética, né? Que, assim, Jesus fez tudo e agora nós não precisamos mais fazer nada, né? Porque ele diz ali, esforcemo-nos, pois. Né? Então, a questão é o seguinte, Jesus, ele habilitou, né? Ele comprou a nossa salvação, ele nos habilitou, né? A experimentar, né? A receber esta tão grande salvação, mas tem a nossa parte também, que nós precisamos estar nos alinhando, né? No sentido de arrepender, no sentido de crer, no sentido de obedecer, no sentido de testemunhar, no sentido de discipular, no sentido de sermos discípulos, né?
tudo isso faz parte, né? A salvação ela não é um pacote pronto e finalizado, né? Ela é um processo. A salvação ela é processual. Lá no nível intermediário, quando a gente vira parte ali da teologia que estuda a doutrina da salvação, a soteriologia, né? Nós vamos ver bastante essa questão aí. E o segundo grande bloco do capítulo 4 de Hebreus é dos versos 14 ao 16. O sumo sacerdote que penetrou os céus, né? Acheguemo-nos, portanto, confiadamente. Amém? Alguma pergunta até aqui? Tudo bem? Então, beleza. Se alguém tiver alguma pergunta, habilita o microfone e pode falar. Posso ir adiante? Então, vamos lá. Capítulos 5 a 10. Agora ele dá um pulo aqui, né? Por quê? Porque esses 5 capítulos aqui da Carta aos Hebreus, na verdade, eles estão tratando de princípios elementares, né? Aí, ó. O Malaquias já colocou aqui o significado de sumo. É, Malaquias? Estou vendo no grupo aqui. Cadê o Malaquias aí? Tá aí. Quer compartilhar com nós aí, Malaquias, o significado de sumo? Tá aqui, ó. Sumo é o mais alto, o máximo atingível, o ápice, o que mais alto ou mais elevado pode chegar, aquele que é extraordinário, que tem excelso e excelente. Então, quando nós estamos falando, colocando com a figura de Jesus, tudo isso serve a ele, né? Sim, sim. É interessante que ele fala também, ali no final, né? Aquele que já chegou ao limite, né? Ao extremo, né? Ou seja, Jesus é aquele que já chegou à plena perfeição, né? Ele é Deus, né? E ele alcança o auge, o ápice, o limite em todas as coisas. Amém? Maravilha. Então vamos adiante. Princípios elementares, gente. Capítulos 5 a 10. O texto-chave aqui que o professor Juliano separou é o capítulo 6, versos 4, 5 e 6, né? Que diz assim: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Ignomínia aqui, gente, significa vergonha, tá? Talvez algumas traduções digam vitupério, né? Eu quero dizer para vocês, esse texto aqui é um dos textos mais difíceis, não só desta carta, como de todo o Novo Testamento, e eu talvez votaria nele como um dos mais difíceis da Bíblia. Tá? Gente, nós temos 10 minutos antes que a sala encerre, tá? Então, a hora que a sala encerrar, fechar aí para vocês, é só voltar no mesmo link e eu vou estar ali esperando vocês. Tá bom? Mas eu estava falando desse texto de Hebreus 6, 4, 5 e 6, que é um dos textos mais complexos da teologia, um dos mais difíceis da Bíblia. Tá? Que, na verdade, esse texto aqui, a grosso modo, ele está mostrando o seguinte, que quem verdadeiramente teve uma experiência de conversão e de salvação no Senhor, né?
ele não retrocederá na sua fé. Né? Ele pode até desanimar, ele pode ocasionalmente, né, enfraquecer-se, entristecer-se, desanimar-se, até mesmo pecar, né, porque a palavra diz o quê? Que o ideal é não pecarmos, né? Mas se pecarmos, temos um advogado no céu. Então, o pecado na vida do crente não é estilo de vida, mas sim um acidente ocasional de percurso. Afinal de contas, quem não peca uma hora ou outra, né? Mas ainda assim, isso não significa que você deixou o Senhor, né? Que você abandonou Ele, né? Mas aqui ele está falando com relação à salvação, né? Então, uma vez iluminado, uma vez tendo provado o dom celestial, uma vez tendo se tornado participante do Espírito Santo, né? Provado a boa palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro, né? Você não retrocederá, você não negará a fé, você não irá apostatar, né? Aí tem um enrosco teológico aqui, né? Porque aí nós somos levados a uma conclusão inevitável. E a conclusão inevitável é a seguinte: aquele, né, que porventura andou com o Senhor, mas apostatou da sua fé, se nós formos olhar à luz desses 3 versículos aqui, na verdade ele era convencido, mas não convertido, né? Porque, de fato, aquele verdadeiramente convertido, ele não vai abandonar, né, o seu Senhor. Tem um testemunho histórico, né, para fundamentar isso que eu estou dizendo, que é Pedro, né? Porque você vê que depois que Jesus, né, aquela ocasião que Jesus diz assim para ele: e tu depois que te converteres, confirma os teus irmãos. Então você vê que Jesus ali dá um diagnóstico para Pedro que ele ainda não era nem convertido, apesar de andar com o Senhor, apesar de fazer parte da própria equipe apostólica, né? Na verdade, ele só foi converter mesmo, na minha opinião aqui, depois daquela experiência, né, aonde o Senhor ressuscita e restaura ele. Tá? Mas assim, não vou entrar muito no mérito desse texto aqui, apenas para mostrar para vocês que é um texto complexo. Esse é um texto complexo. Esse aqui é o tipo de texto bíblico, viu, Fábio? Esse aqui é o tipo de texto bíblico que o cara, para pregar esse aqui, tem que ser ninja, né? Tem que ser ninja. Eu mesmo nunca me aventurei a pregar esse texto aí, tá? Ele é um texto bem complexo e merece assim bastante a nossa atenção, o nosso estudo, a nossa meditação. Se vocês forem olhar comentário teológico desse texto aqui, tem um monte de correntes e de entendimentos com relação a isso aí. Tá bom? Essa é uma pregação para desviado, né? É que, na verdade, assim, ó, isso é um ponto de vista meu, tá? Dentro da linha teológica que eu sigo, que é o calvinismo, né? Então, no calvinismo, não tem essa possibilidade do cara, tipo assim, perder a salvação. No calvinismo, se ele chega a apostatar da fé, a teologia na linha calvinista entende que no fundo ele nunca foi crente. Entendam isso, eu não estou falando de pequenos defeitos, deslizes, né? Embora pecado seja tudo igual, mas eu estou dizendo assim, aquele que nega conscientemente a sua fé, né? Então, dentro da visão da doutrina reformada do calvinismo, na verdade, ele nunca foi crente. Porque se ele é crente realmente, ele não fará isso. Tá? Bom. Ô pastor, uma pergunta. Mas nesse caso, o texto aqui está falando que é impossível essa reconciliação, porque a pessoa esteve diante do Senhor,
provou do Espírito Santo, mas abdicou daquilo, abriu mão da presença de Deus para viver de volta, digamos assim, no mundão, como for assim, ou viver a feitiçaria, ou viver o satanismo. Sim. Pelo que eu entendo aqui, está dizendo que é impossível essa pessoa sair de volta do satanismo e voltar a um cristianismo vivo e real e verdadeiro. Isso? Também pode se entender dessa forma, entendeu? É impossível que aqueles que uma vez foram iluminados, né? Vamos dar uma olhadinha no comentário aqui, ó, da Bíblia Nova Almeida atualizada, Hebreus 6, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Isso aí merece um pouquinho mais da nossa atenção. Hebreus 6, eu vou até ver o que eles falam desse texto aqui. 4, 5 e 6. Né? Ó, não deu outra. Ó. Ele já começa aqui o comentário dizendo assim, ó, esta passagem tem sido objeto de interpretações muito diferentes. Né? Tá. O debate gira em torno de ser as descrições dos versos 4 e 5, que é o que tu está falando aí, iluminados, provado o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provado a boa palavra de Deus. Então, o debate gira em torno se essas expressões retratam pessoas que uma vez já foram cristãs verdadeiras. Alguns argumentam que essas frases descrevem cristãos verdadeiros, sugerindo que cristãos podem cair e perder sua salvação. Essa é a visão arminiana. E o Fábio, teu pastor aí, o apóstolo Emerson, tem a visão arminiana. Tá? A gente é amigo, mas não tem a mesma visão teológica, não. Mas tudo bem. Não é errado. Tá? O arminianismo entende assim. No entanto, a maior parte dos que advogam este ponto de vista sustenta que alguns que apostataram ainda podem voltar à fé, limitando, assim, aos casos rígidos de apostasia, nos quais é impossível outra vez renová-los para arrependimento. Uma grande parcela, diz o comentarista aqui, argumenta, contudo, que embora estas pessoas possam ter participado plenamente da comunidade da Aliança Cristã, onde experimentaram a iluminada instrução na palavra de Deus, onde viram o arrependimento público acontecer e onde o Espírito Santo estava em ação de maneira poderosa, no momento em que elas caem, fica evidente que elas não eram cristãs verdadeiras por não terem tido uma resposta verdadeira e salvadora ao Evangelho que resultasse em fé genuína, amor e perseverança. Elas são como terra que recebeu muita chuva, mas não produziu nenhum fruto bom, somente espinhos e abrolhos. Tais pessoas podem ter participado exteriormente da comunidade cristã e até mesmo ter compartilhado as bênçãos da comunhão cristã. Porém, como a semente que caiu em terreno pedregoso na parábola do semeador, elas não têm raiz e caíram quando confrontadas com a perseguição. Enfim, tá vendo? É aquilo que eu estou explicando para vocês. Então, ele mostra aqui que os arminianos entendem, né, a possibilidade de alguém perder a salvação. Os calvinistas, caso a linha que eu sigo, entendem que isso não acontece. Agora, como é que nós vamos... Deixa eu botar esse negócio para gravar. Aí. As nossas traduções omitem a palavra apostasia. O que nós aprendemos de apostasia? Que apostasia significa o quê? O abandono consciente da fé. O abandono ou a negação proposital da fé. Então, essa palavrinha, apostasia, para nós aqui ela é muito interessante na tentativa de interpretar esta passagem. Por quê? Porque se nós nos apegarmos no original grego, nós vamos compreender o quê? Que, de fato, quem é crente de verdade não apostata da fé. Não abandona conscientemente a sua fé. Se fizer isso, é porque, na verdade, nunca foi crente. Era convencido e não convertido. Vai apoiar, né, o ponto de vista de Calvino.
Fala, Roselane. Mas, pastor, na oração de Jesus a Deus, a oração sacerdotal lá em João, Jesus fala assim, ó, nenhum do que me deste se perdeu, a não ser aqueles que já estava separado para perdição. Sim. Então, essa passagem não dá abertura. Judas um dia se converteu, mas apostatou da fé quando queria que Jesus lá, né, mudasse seu pensamento com relação ao reino dele. Aí nós vamos entrar, né, numa área que eu não posso entrar com vocês ainda agora. Uma área que nós vamos entrar lá no intermediário. Por quê? Porque isso aí é uma das passagens, a oração sacerdotal de Cristo, essa passagem aqui de Hebreus e tal, são algumas das passagens que fundamentam a doutrina da eleição divina e da predestinação. Mas eu não vou entrar nisso porque não é o tema da aula, né? Tá? Mas essa passagem que você falou aí, oração sacerdotal de Cristo, tá? Tem a ver, tem uma conexão. Né? Pois é, por isso que eu lembrei. Ou seja, aqueles que o Pai me deu, nenhum escapa das minhas mãos. A não ser o que já estava perdido. Mas aí o que nós vamos entender? Se aqueles que o Pai me deu, nenhum escapa das minhas mãos, ora, alguém que escapa das minhas mãos é alguém que o Pai não me deu. Não me deu. Ou quis me dar, né? E a pessoa não quis se entregar. Decidiu, né? Decidiu. Beleza, gente? Mas vamos adiante, que isso aqui, se eu parar aqui muito, vai dar pano para manga. Deixa eu... Eu quero ver essa Bíblia grega aí, pastor, que eu já vou comprar. Peraí. Não, porque eu fui lá buscar as minhas também aqui, ó, tá tudo igual. Eu tenho dessa, essa King Jones também, fala a mesma coisa aí que o senhor falou. E tem aquela NVI também, fala também. Não tem palavras diferentes. Tá procurando? Melhor para vocês comprarem. Tudo teórico aí. Essa aqui, ó. Tá? Novo Testamento Grego Interlinear, da Sociedade Bíblica. Esse eu tenho. Vamos fazer um pacotão e vamos comprar todo mundo junto. Eu tenho esse aí. Aqui, ó. Veja lá, Malaquias, você que entende. Amanhã eu tô indo a Curitiba cedo com o apóstolo Emerson. O dia que vocês quiserem comprar, dá para a gente ver o preço lá na Sociedade Bíblica e vocês todos se juntam e eu faço uma compra só no meu cadastro lá como revendedor, porque aí sai um preço bem em conta. Então, já traga o valor para nós aí, senhor, indo lá, que a gente já sabe. Eu nem preciso ir lá, eu peço pelo Zap para eles. Mas essa é a mais simples de manusear. Essa aqui que eu usei, ó. Essa não é da Sociedade Bíblica, tá? Só que essa aqui eu não costumo recomendar muito para aluno, porque ela é bem mais técnica. Então, de repente, vai ter um pouco de dificuldade no manuseio dela. Tá? Depois, na aula presencial, eu levo para vocês poderem olhar de perto. Isso, beleza, e põe a foto, pastor, depois no grupo delas. Eu vou bater a foto delas e aí depois vocês dão uma olhada. Só que aquela primeira é da Sociedade Bíblica, é mais fácil de achar e de manusear. Essa outra aqui é mais técnica e é uma editora meio técnica na área, não sei nem se acha ainda, mas tudo bem. Então, gente, agora que falamos um pouquinho de Hebreus 6, 4, 5 e 6, né? O professor aqui selecionou a palavra-chave princípios para esses 5 capítulos. Tá? Então, Hebreus 5, do 1 ao 10, ele vai falar ali do sacerdócio, né? O sacerdócio é de Deus. Veja que fala a respeito do Messias, né? Tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote. Amém? Gente, está com um pouquinho de microfonia. É o meu aqui. Eu vou... Parece que é um passarinho cantando na casa do Malaquias.
Eu vou. Deixa eu ver o que eu vou. Desabilitem o áudio só, tá? Bom, isso aqui é interessante, ó, pessoal. O sacerdócio é de Deus, né? Ou seja, se é de Deus, é só Deus quem pode, Fábio. Ah, olha quem que está ali no cantinho me vendo. Shalom. Muito bem, bem-vinda. Anne. Eu estava reparando ali. Pessoal. Você faz falta, menina. Que bom que você entrou. Nós estamos falando da Epístola aos Hebreus. Ah, ela tá vendo todo mundo ali. Beleza. Vamos lá. Então, se o sacerdócio é de Deus, somente Deus que pode determinar coisas a respeito disso. Isso é um outro ponto, irmãos, que parece muito óbvio, tá? Só que trata-se exatamente da situação que nós estamos vivendo hoje com essa perseguição contra a igreja em Paranaguá. O que vocês estão presenciando hoje? Nós estamos presenciando o Estado tentando legislar sobre coisas santas. O Estado tentando determinar como que a igreja tem que se reunir, quando que a igreja tem que se reunir. Esses dias até o governador tentou lançar um decreto ali, e eu li o texto, né? Eu li o texto ali do anteprojeto do decreto, dizendo até como é que tinha que celebrar a Santa Ceia. Então isso é o quê? Isso é interferência. O Estado tentando interferir nas coisas espirituais, nas coisas santas, né? E o Estado não tem esse papel e nem tem essa autoridade. Por quê? Porque a igreja é um poder espiritual, ela está acima e além da esfera do Estado. Tem um livro do Franklin Ferreira, que é um teólogo reformado. Esse livro chama-se Contra a Idolatria do Estado. Eu acho que eu já indiquei esse livro, tá? Contra a Idolatria do Estado. Eu acho que eu tenho ele em PDF aqui, depois eu vou botar no grupo para vocês, tá? E o Franklin Ferreira fala nesse livro, Contra a Idolatria do Estado, ele fala sobre o papel da igreja, né? A esfera religiosa é uma coisa, a esfera política é outra coisa, a esfera social é outra, a esfera cultural é outra, e ele fala que todas essas esferas convivem e interagem, porém, elas não entram, vamos dizer assim, no sentido de legislar, né, uma sobre a outra. Tá? Não é uma estrutura de pirâmide, é uma estrutura lado a lado, né? Convivendo e interagindo juntos, naquilo que nós chamamos de sociedade. Tá? Então, o sacerdócio é de Deus, portanto, só Deus, ou, né, um sacerdote ordenado por ele é que tem autoridade para determinar e legislar sobre coisas santas. Pensem um pouquinho comigo, vocês são muito inteligentes, né? Vocês não iriam achar muito estranho se de uma hora para outra um pastor qualquer da nossa cidade entrasse lá no gabinete do prefeito, sentasse na cadeira dele e dissesse, não, agora eu que vou comandar a cidade aqui, eu que vou ser o prefeito. Com certeza, se um pastor fizesse isso, todo mundo ia achar um absurdo, e realmente é. Mas é exatamente isso, né, que o poder municipal e, em alguns lugares, estadual, né, está tentando fazer com a igreja. Né? Está tentando sentar na nossa cadeira, dos ministros, né, e governar sobre a igreja. Tá? Isso aí é um espírito de anticristo, viu, irmãos? Se nós formos ver lá em Apocalipse, quando o anticristo se manifestar, é exatamente isso que ele vai fazer. Ele vai entrar no templo em Jerusalém e vai querer colocar um trono lá dentro e legislar sobre coisas santas. Tá? Então, vamos ficando esperto aí que as coisas estão acontecendo, né? E nós temos que ir se ligando, tá bom? Sempre entendam isso,
né? Cada esfera tem o seu governo, a sua autoridade, né? E na esfera espiritual, quem legisla são os ministros separados e ordenados por Deus, né? E o ministro maior de todos é o sumo sacerdote de nossa confissão, que é o Senhor Jesus. Tá? Aí no capítulo 5 de Hebreus, dos versos 11 ao 14, ele vai falar do oráculo de Deus, né? Necessidade de que alguém vos ensine. Ensine o quê? Ensine os oráculos de Deus. Oráculo aqui, você entenda como a palavra profética de Deus, né? Eu estava pegando no pé da Cat esses dias, no privado ali no Whats, né? Falando para ela que ela faz falta aqui na escola e que é muito importante que ela retorne aos estudos teológicos, porque eu dizia assim para ela que o profético precisa muito do ensino, né? Porque o ensino é que vai contrabalancear o profético, para o profético não ser um profético imaturo e nem um profético desestruturado, né? Eu estava conversando umas coisas com ela nesse sentido. Então, é necessário um ensino profético, é disso que ele está falando aqui, né? Um ensino profético a toda a igreja. E qual é o conteúdo deste ensino profético? Os oráculos de Deus, né? As doutrinas de Deus, que são doutrinas proféticas. Amém? Beleza. Vamos mais um pedacinho aqui. Aí entramos no capítulo 6. Tudo bem até aqui? Alguém tem alguma pergunta? Tranquilo? Podemos continuar? Então vamos lá. Capítulo 6, o professor Juliano aqui separou os 12 primeiros versículos. Ele vai falar da doutrina de Cristo, né? Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho. Amém, amados? Isso aqui é consolador para nós, né? Deus não esquece do nosso trabalho, né? Deus honra aqueles que o honram, né? Hebreus, aí do verso 13 ao 20, aqui do capítulo 6, ele falará dos herdeiros da promessa, né? Onde Jesus, como precursor, entrou por nós. Capítulo 7, versos 1 a 10, ele vai falar sobre o dízimo de tudo, né? Aqui nós temos uma fundamentação para dízimos, ó. Pessoal que diz aí que não existe dízimo no Novo Testamento, já tentaram contar essa história para vocês? Não existe dízimo no Novo Testamento, né? Ah, não, dízimo é coisa só do Antigo Testamento. Já ouviu esse papinho aí, Malaquias? Né? Tá aqui uma das fundamentações no Novo Testamento, né? Que o patriarca pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Quem é esse patriarca? O patriarca Abraão. Amém? Hebreus 7, do 11 ao 19, vai falar do sacerdócio eterno, né? Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E o capítulo 7, versos 20 ao 28, Jesus é o fiador de uma superior aliança. Constitui o Filho perfeito para sempre. Essa palavra fiador, né, é muito significativa para nós, pessoal. Por quê? Porque fiador é aquele que garante, né? Então, Jesus não só é aquele que estabelece a nova aliança, né, como aquele que a garante, né? Como aquele que é como é que eu vou dizer para vocês? É o lastro, né? É o lastro de uma superior, de uma nova aliança. Aí o capítulo 8, versos 1 ao 5, a destra do trono da majestade nos céus, né? Vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Eu gosto muito dessa passagem aqui, porque essa passagem mostra
que o Senhor tem um modus operandi, né? O Senhor tem um modus operandi, ou seja, que ele está falando de quando o Senhor falou com Moisés para construir o tabernáculo, né? Que Moisés deveria fazer conforme o modelo mostrado no monte. Que monte? O Monte Sinai. Ou seja, qual é o entendimento aqui? Que os céus são o modelo para a terra. Amém? Sempre aquilo que Deus nos mandar fazer na terra, sempre será a partir de um modelo por ele estabelecido nos céus. Amém? Isso respalda aquilo que os meus discípulos lá na restauração, eles me ouvem falar há muitos anos, que o mundo material nada mais é do que um reflexo do mundo espiritual. Tudo que existe no mundo físico, primeiro foi projetado, pensado e chamado à existência pelo próprio Deus no mundo espiritual. Amém. Amém? Quer falar alguma coisa aí? Alguma pergunta, alguma observação? Vocês podem falar também, senão fica só eu falando aqui, pô. Qual é o entendimento que nós temos disso aqui? Hein, Fábio? Né? Hein, Anne? Qual é o entendimento que nós temos disso aqui? Que tudo que Deus nos mandar fazer, primeiro ele terá um modelo para nos mostrar. E aonde que está esse modelo? Nas Escrituras. Quando a gente faz errado, Malaquias, o problema é que a gente não seguiu o modelo. Né? Não seguimos o modelo. Se seguirmos o modelo das Escrituras, sempre faremos alinhados com o propósito de Deus. Amém, gente? Tudo que nós precisamos saber está na Bíblia. Tá? 8 do 6 ao 13. Jesus é o mediador de uma superior aliança, né? Firmarei nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá. Hebreus 9, do 1 ao 10, as tábuas da aliança, né? Impostas até ao tempo oportuno de reforma. Hebreus 9, 11 ao 22, mediador da nova aliança, né? Este é o sangue da aliança, qual Deus prescreveu para vós outros. E Hebreus 9, 23 ao 28, o sacrifício superior. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos. Aí chegamos finalmente no capítulo 10, né? Versos 1 ao 18. Por intermédio dos sacrifícios de Cristo, nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Hebreus 10, 19 ao 25, vai falar da intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Façamos admoestações, tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Hebreus 10, 26 ao 39, pleno conhecimento da verdade. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Amém? Olha que coisa tremenda isso aqui, irmãos. Não abandonarmos a nossa confiança no Senhor. Amém? Por quê? Porque o Senhor há de nos recompensar. Né? Veja como o Senhor é bom. Né? Ele nos dá o privilégio de termos Ele ao nosso lado, Ele nos dá as promessas, as garantias, Ele é o nosso fiador, né? E Ele nos capacita a confiar e ainda nos dá o prêmio, nos galardoa por exercermos esta confiança nele. Amém? Glória a Deus, né? Seguindo adiante aqui, capítulo 11, ele vai falar do verdadeiro significado da fé. E aí o professor Juliano aqui, que escreveu essa apostila, ele separou Hebreus 11, verso 6, né? Passagem clássica, né, gente? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Amém?
palavra-chave aqui do capítulo 11 não podia ser outra, né? Tem que ser a palavra fé. Como que podemos dividir o capítulo 11? Primeiramente, dos versos 1 ao 3, que vai falar em linhas gerais sobre o bom testemunho da fé. Ou aquilo que eu falava, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Perceba uma coisa, o mundo espiritual é mais real do que o mundo físico, viu? Não é porque algo não aparece que ele não existe. O vento não aparece, mas ele existe. Ele existe. Existem coisas que não aparecem, mas isso não significa que elas não existam. Então, o mundo físico é o reflexo e a materialização do mundo espiritual. É o tornar visível aquilo que é invisível. Eu estou tentando levar vocês a entenderem o quê? Que todas as coisas existem primeiramente na esfera do espírito. Então é lá que nós precisamos, em Deus, gerar as coisas. É na esfera do espírito. E essas coisas são trazidas à existência pelo propósito, poder e palavra de Deus, é claro, mas por intermédio do exercício da nossa fé. Amém? E aí, Hebreus 11. Fábio, sim? Pode falar. O mundo espiritual, a gente está sabendo que existe, mas nós não vemos. Mas nós não vemos porque nós não estamos preparados para ver, ou existe um outro motivo? Que nem o ar, a gente não vê porque não é para a gente ver, não tem por que ver o ar. Mas o mundo espiritual faz parte da nossa vida, faz a diferença na nossa vida, mas o porquê que nós não vemos? Essa é a pergunta. Ótimo, ótima pergunta. Bom, veja bem, eu vou te responder com aquela passagem assim, que as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, mas existem coisas ocultas que só pertencem a Deus. Eu penso, o mundo espiritual, logicamente, está à nossa volta o tempo todo e em todo lugar. Porém, imagine se toda hora nós ficássemos vendo o mundo espiritual, certamente nós iríamos enlouquecer. Então, eu vejo assim, que tem coisas que Deus nos permite ver e outras não. Claro que existem pessoas, até mesmo dentro do seu chamado ministerial, que é o caso dos profetas de ofício, por exemplo, que eles vão ser muito mais sensíveis ao mundo espiritual, e, portanto, nessa questão de ver, enxergar coisas, eles terão muito mais experiências do que alguém que não move no ofício profético, né? Ou no dom profético. Mas eu penso assim, que tem uma questão também da sua comunhão com Deus, né? Quanto mais comunhão você tiver com Deus, mais sensível espiritualmente você estará, né? E, obviamente, você vai ver e ouvir muito mais o mundo espiritual. Mas todas essas coisas é dentro de um controle que, de alguma forma, o próprio Deus exerce. Então, assim, é uma série de fatores, tá? O seu relacionamento, a sua comunhão com Deus, né? O fato de você ser uma pessoa que move ou não em algum ofício ou em algum dom ministerial, tá? Porque a questão não é ver ou deixar de ver, mas sim qual o propósito de ver, né? Por que eu preciso ver isso ou aquilo do mundo espiritual, né? E é aquilo que eu falei no início, né? Se toda hora a gente ficar vendo o mundo espiritual, nós vamos ficar meio malucos. Vai enlouquecer, é verdade. Amém? Pastor? Fale. 10 minutos para encerrar a sala, aí a gente volta de novo. Pode falar. Tem um versículo bíblico que Jesus fala assim, ó. Tenho muito o que vos revelar, mas no momento não podeis suportar. Sim.
É aquilo que o Senhor falou. Se a gente for ficar vendo o mundo espiritual, muitos de nós não iria suportar. Sim. Porque Jesus viu e levou o peso do mundo espiritual. E para ele já foi pesado. Imagina nós, se a gente conseguisse ver o quanto peso isso nos traria. Aí é quando o Senhor falou que também depende do relacionamento que você tem com Deus. Porque esse relacionamento que você tem com Deus vai te dar forças a suportar aquilo que Ele vai te mostrar. Sim. E também outra coisa que o Senhor falou que eu achei muito interessante. Deus nunca vai mostrar nada a gente sem ter um propósito. Sempre vai haver um propósito. Sim. Então, pode ter certeza, quando um dos irmãos tiverem algum tipo de visão, Deus tem um propósito nisso. Vai e ore, jejue e busque de Deus, porque Deus tem alguma coisa com isso. Sim. Fala, Mara, você que está falando aí? Não, ele é como a irmã falou, ele revela e dá a resposta, né? Sim, ele tem o propósito e depois a resposta. Sim, sim, exatamente. Vocês podem ver que até mesmo os próprios personagens bíblicos, né? Eles tinham visões de anjo. Eu lembrei de Moisés isso aí. Sim, né? Moisés é um dos que mais teve experiências com o mundo espiritual, né? Mas você percebe que não era toda hora que eles estavam tendo isso daí. Tanto né? que Deus falou que ele não podia vê-lo face a face, né? Sim, ele não aguentaria. Exatamente. Na verdade, ali envolve uma teofania, né? Quando Deus fala assim, ó, que não poderia vê-lo face a face, senão morreria, ali estava se referindo à pessoa do Pai. Porque realmente ninguém vê a Deus e permanece vivo. Mas, por outro lado, tem passagens que dizem assim, que ninguém era como Moisés, que via o Senhor face a face e conversava com ele como um amigo. Quem é esse Senhor que ele via face a face? É a manifestação do Senhor Jesus Cristo na antiga aliança, lá no seu estado pré-encarnado. São as teofanias do Filho na antiga aliança. Entendeu? Então, com certeza alguém já veio questionar vocês, porque parece uma contradição da Bíblia, né? Porque tem passagens que diz que ninguém verá Deus face a face e permanecerá vivo, né? E o próprio Deus fala isso para Moisés. Mas, por outro lado, tem passagens que diz que Moisés tinha esse nível de relacionamento com Deus. E, de fato, tinha. Só que é Deus na pessoa do Filho. Já é o próprio Messias ali, manifestando-se já a Moisés, a ponto dele chegar para os filhos de Israel e dizer assim, olha, no futuro, nas gerações de vocês, virá um profeta semelhante a mim. Como é que ele sabia disso? Porque ele se relacionava com esse profeta semelhante a ele, que era o próprio Deus na pessoa do Filho, era Jesus. E ele diz a ele, ouvis, será semelhante a mim, porém será maior do que eu. E a ele vocês devem ouvir. Amém? Amém. Muito bem. E aí tem um outro lancezinho, né? Essa pergunta do Fábio levanta um monte de lebre. Ei, Fábio, você é bom para levantar as lebres, hein? Essa pergunta do Fábio levanta um monte de lebre. Por quê? Porque aí também nós vamos para um outro lado assim, ó, aquele tipo de pessoal que toda hora tá vendo tudo que é coisa. Vocês já viram gente assim? Caiu um copo da estante ao anjo, né? O cara bateu a porta do banheiro a um demônio, né? Muito cuidado com esse tipo de coisa assim, porque muitas vezes é o emocional da pessoa, entendeu? Ou então um nível de espiritualidade desequilibrado, desajustado, a pessoa não foi discipulada, não foi ensinado a ela os oráculos de Deus, tá entendendo, Bere? E aí tem gente que fica meio assim, que tudo é anjo, tudo é demônio, tudo é... né? Já viu aquele tipo de gente que toda hora Deus está falando com ele? Né? Então, tem que ter um equilíbrio nesse negócio, porque... Eu recebi uma profecia dessa aí. Deus falou isso do meu filho, corri aos pés do Senhor, fiz uma oração aí, fui na minha igreja e Deus se revelou a mim e tudo o contrário do que a pessoa falou para mim. Não tinha nada a ver. O que está acontecendo é justo o que Deus falou, mas não o que a pessoa falou lá, usando o nome de Deus.
Pessoal, quero saber quem que quer pipoca aí. Eu acabei de tomar um Nescauzinho aqui. Sacanagem, hein? Ei, Jesus amado. Vou ter que comer pipoca no fim da aula, Malaquias. Olha só. Ei, Malaquias, ô Anne, nós vamos fazer uma hora uma presencial aí na tua casa, hein? Aí você vai ter que fazer lanche para nós. Ah, Beri também, ó. Ah. Para acabar você. Vamos marcar no frio aqui para Jorge fazer um mocotó para vocês comerem. Jesus. Olha, tendo coca, tá tudo certo, meus irmãos. Vamos lá. Vamos terminar Hebreus, gente. Para quando voltar na outra sala, eu já entrar em Tiago aí. Aí vamos mais um pouquinho para a gente já ir para o final da aula, tá? Então, eu estou falando aqui... Hebreus 11, 4 ao 34, né? Modelo... Que isso? Alguma coisa que está arrastando aí. Cara, a Cristina, acho. É o microfone ligado de alguém. Algum microfone. Tá vazando o som da casa. Vamos lá. Hebreus 11, 4 ao 34 vai falar dos modelos de fé, né, gente? Veja que toda a nossa fé precisa ter um modelo. Amém? E o modelo maior é Jesus. Tá? E Hebreus 11, 35 ao 40, né? Testemunho da fé superior. Vai falar ali que aqueles heróis da fé eram homens dos quais o mundo não era digno. Amém? Que tremendo, né? Nós vamos encontrar com eles lá. Muito bom. Capítulo 12, ele fala da grande nuvem de testemunhas. Né? O texto-chave, Hebreus 12, versos 1 e 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, olha isso, pessoal, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado. O que nós temos que fazer com o pecado? Nos desembaraçar. Por quê? Porque ele pesa. Né? Alguém embaraçado, um crente embaraçado com o pecado é um cara que está tentando correr uma maratona com uma bola de ferro presa no pé. Né? Não vai conseguir, não vai dar certo esse negócio. Então, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia. O que é esse tenazmente? Né? Algo tenaz, algo persistente. Então, ele está dizendo assim, pecado persistentemente nos assedia. Né? E aí ele diz, corramos com perseverança. Lembra, Roselane, que eu preguei uma mensagem na igreja chamada Corrida da Fé, baseada nesses versículos, né? Se vocês entrarem lá no Verdade em Destaque, pessoal, tem essa mensagem lá, Corrida da Fé. Né? Quem não assistiu ainda assista e dê o seu like, por gentileza, viu? Então, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Então, olha isso. Quem é o ponto de chegada dessa maratona? É Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia. Ignomínia é vergonha. Não fazendo caso da vergonha. Vergonha do quê? Da cruz, né? E está assentado à destra do trono de Deus. Amém? A palavra-chave aqui do capítulo 12 é a palavra disciplina. E realmente o professor Juliano foi muito feliz em escolher esta palavra, porque, de fato, você precisa ser alguém disciplinado no Senhor, né? Para você correr aí a vida cristã, que não é uma corrida de 100 metros rasos.